participa conosco da mesa, o secretário estadual Âmari, o secretário nacional Alfredo, o secretário municipal o João Farias, cumprimentar todos que participam do evento. Eu vou fazer uma troca, eu vou falar um pouco mais de 3 e falo menos depois. Tá? Não, negativo, 3 minutos. Vou sustentar. 3 minutos, não tem negociação, 3 minutos. Primeiro, acho que vamos fazer um disclosure. É regra do TSE, 3 minutos. Vamos fazer um disclosure aqui. Primeiro, não é o presidente nacional do PSTB, é alguém que viveu habitação. Os ministros das cidades. E as minhas reflexões são mais como quem viveu esse ambiente. Primeiro, claro, todos estão aqui falando sobre aprimoramento de processo, melhorar o que pode avançar, mas deve haver um grande reconhecimento, que é um ativo do Estado brasileiro. O Brasil tem política pública de habitação, e tem ela pujante, relevante em relação às grandes nações do mundo. O papel nosso é melhorar, e para melhorar falta, e tem muito que melhorar, tem muito o que avançar. E eu vi aqui no painel anterior, avançar e inovar. Inovar em governo não é fácil. Eu me lembro, imagino o ministro das cidades chama a equipe e diz, olha, eu quero o CPF, quero o RG de todo brasileiro no celular. Bom, o senhor não pode fazer isso, quem cuida disso é o Ministério da Justiça. Chama o chefe do Denatran, quem é a Autoridade Nacional de Trânsito? O senhor. Bom, então eu quero a Carteira Nacional de Habilitação no celular. Então, o brasileiro tem o RG validado e o CPF validado, porque foi uma decisão do ministro das cidades, é como funciona as coisas no governo, na cultura do nosso governo. Ou seja, inovar é um processo de governo, é um processo de empresas, é um processo absolutamente fundamental para tudo isso. Eu digo isso porque nós fizemos a regulação fundiária, graças à Secov, Flávio Âmari na frente, na época, nós recebemos as sugestões, deixamos os primeiros movimentos do aluguel social, não avançou, é absolutamente fundamental. Nós tivemos erros graves na faixa 1 do programa, porque o Estado brasileiro não teve o cuidado a quem entregava efetivamente essas unidades e essa propriedade. De fato, as pessoas mais vulneráveis, vivi muitos constrangimentos como ministro de Estado, de vexado sendo entregue a pessoas que não tinham o menor perfil de estar recebendo. Nós estamos vendo uma inadimplência que já beira 50%, independente da crise mundial, independente de Covid, é uma posição de absoluto relaxamento e solta do governo em relação a isso. E há muito que avançar, muito que aprimorar. A começar por uma concepção pessoal de que o Estado brasileiro tem a obrigação de oferecer um teto às famílias vulneráveis, mas não há obrigação de oferecer a propriedade. Eu acho que há uma distorção imensa em relação a esse conceito, que é muito relevante no longo prazo, no sentido do Estado dar absoluta garantia desde quem nasce até o dia que encerre seu ciclo de vida, crie famílias, tenha o teto, mas haja uma correlação de... Acho que há muito o que avançar. Por último, passando já meus 3 minutos, eu disse a Rogério Marinho, que é um grande amigo pessoal, foi nosso do partido durante muitos anos, foi para o governo Bolsonaro, é o ministro da Integração. É impossível um país tratar com absolutamente seriedade e foco política de saneamento e habitação perdida num ministério que cuida de obra de transposição e obra hídrica. Se os senhores verem, eu achei que era ficção, William, um seriado, acho que é Designated Survivor, da Netflix. A história é rápida, tem lá um ministro de Estado guardado na Casa Branca, enquanto naquele dia do Estado na União, está o presidente, vice-presidente, todos os ministros, cai uma bomba, morre todo mundo, e ele vira o presidente. Sabe por que ele vira o presidente? E eu achei que era ficção, foi a Constituição americana, porque a linha de sucessão é presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado não, porque é o próprio vice-presidente, que nesse caso morreu no Congresso, aí vem o ministro da Economia, um outro ministro, sabe quem assume o governo? O ministro da Habitação. Então, imagine que a maior economia do mundo, né, põe na linha direta de sucessão o ministro da Habitação. Falta o devido foco ao governo federal de dar o devida importância ao binômio habitação, saneamento, que eu acho que é um foco que o país tem que voltar a ter. Desculpe ter estourado meu tempo.
Não, você sugere uma piada excepcional, porque se a gente introduzisse isso no Brasil, o Guedes ia dizer que o Marinho está aprontando mais uma. Vamos lá. Nós tivemos no último segmento as participações muito incisivas por parte de aqui, quem representa quem está colocando a própria cabeça nos projetos. Em vários momentos, me chamou muito a atenção como todos se referiram ao relacionamento com o poder público, como todos se referiram às políticas públicas, como todos se referiram ao ambiente geral de economia e os impactos que isso tem nos negócios desse setor, correto? Vocês assistiram a isso. Eu gostaria, então, nesses 3 minutos que cada um tem à disposição, se vocês já pudessem encaminhar, eventualmente, observações ao que vocês ouviram. Você quer começar, Alfredo? Bom, boa tarde a todos. Ex-ministro, faço questão de transmitir ao senhor um abraço do Rogério Marinho, que realmente ele tem em altíssima conta, ao Flávio e ao João, grandes parceiros aqui em São Paulo, que a gente consegue fazer muita coisa juntos. William, pela Secretaria Nacional de Habitação, eu entendo o que o ex-ministro disse a respeito do tamanho do Ministério do Desenvolvimento Regional, um transatlântico realmente, e acho que o país teve muita sorte de ter o ministro Rogério Marinho na condução até agora. Conheço muita gente, mas muito poucas pessoas no Brasil com a capacidade que o ministro Rogério Marinho tem. Na primeira reunião que nós tivemos, o ministro Rogério Marinho deixou claro que não era especialista em habitação e, ao mesmo tempo, deixou claro que ele tinha uma visão diferente daquilo que a política nacional deveria enxergar, ou, pelo menos, buscar. O França, na fala anterior dele, ele disse que nós temos ao redor de 7,8 milhões de déficit habitacional. O nosso número oficial, que nós trabalhamos com a João Pinheiro, é 5,8 milhões. Eu pego este número num gancho que o ex-ministro Bruno acabou de dizer. Metade do déficit habitacional não necessita obrigatoriamente de produção habitacional, porque ele é déficit, ele é ônus excessivo com aluguel. Uma política que é a principal política mundial de habitação de interesse social, que é a política de locação social, há muitos anos e sucessivos governos tentam fazer. Nós estamos também nessa linha buscando essa alternativa e enfrentamos todo tipo de obstáculo, desde orçamento até legislações. O ministro Bruno citou, desculpe, só estou aproveitando o gancho do que o senhor falou, regularização fundiária. Em 2017, nós avançamos, me perdoe, eu gosto sempre de dizer esse número, em 1970, nós éramos 50 milhões de habitantes, 37% desses habitantes moravam nas cidades. Nós somos 212 milhões de habitantes, 80% moram na cidade. O primeiro grande instrumento legal que nós tivemos de organização urbana veio no Estatuto da Cidade, no ano 2000, ontem. Passa-se 17 anos, e aí nós temos uma nova legislação que vai falar do REURB, um avanço. O Congresso Nacional merece o crédito da sociedade por esse avanço. Nós estamos enfrentando agora, com um programa de apoio à regularização fundiária e melhorias habitacionais. Nós temos uma certa limitação quando nós falamos do governo federal, e essa limitação é correta quando a gente observa os preceitos legais de quais são as atribuições de cada um. Ainda que a gente procure fazer o máximo possível de parcerias, nós temos que respeitar as decisões locais, tanto estaduais quanto municipais. E o que a gente procedeu ao longo desses 2 anos que o ministro Rogério Marinho está à frente da pasta foi uma mudança substancial em todos os programas, em todas as linhas de atuação do programa, desde a redução para a taxa de juros mais baixa da história, quanto do maior orçamento que nós temos à disposição. Óbvio que isso aconteceu com a participação de todos os atores, inclusive das entidades representativas, a Caixa Econômica Federal aqui do nosso vice-presidente Rodrigo, que participa a todo momento da elaboração, mas nós enfrentamos algum gargalo. Para terminar essa minha participação, quero dizer o seguinte, eu tenho um horizonte, eu olho com muita expectativa para a produção habitacional, para o crédito habitacional e para a renda, emprego. Nós temos números que indicam que nós temos um cenário bom para frente.
Mas a sociedade brasileira, em algum momento, vai ter que decidir o que fazer com aquela população que não tem capacidade. E essa é uma decisão que cabe ao governo e ao Congresso. Essa é uma discussão que nós vamos ter que tratar um pouquinho mais para frente. Pode ser? Então, vou aqui. Bom, primeiro, pegando até um pouco o gancho do Bruno e do Alfredo, acho que o grande desafio na área habitacional hoje é o Estado entender de que ele tem que ser responsável em garantir acesso à moradia àqueles que não conseguem crédito. Porque o problema hoje central na área habitacional não é a falta de linha de financiamento para a população que necessita de habitação de interesse social. O grande problema na habitação hoje é você não ter possibilidade de garantir para aquelas pessoas que vivem em situação precária, em área de risco, em favela, em morros, né, na rua, que não tem a possibilidade de acessar uma linha de financiamento na Caixa Econômica Federal através do Casa Verde e Amarela, ou como era antes no Minha Casa Minha Vida, que tinha essa possibilidade, porém, criou ferramentas que levaram muitas famílias para os extremos da cidade, consequentemente, sem infraestrutura, e você criou com isso aí bolsões de miséria, com uma habitação, entre aspas, mais digna para se viver, né? Então, acho que é essa correção que precisa se fazer. O Estado precisa entender que essa responsabilidade é dele, e isso significa investimento. São Paulo caminha com esse entendimento de forma muito firme, né? Ainda na gestão do prefeito Bruno Covas, nós criamos o programa Pode Entrar, né, que é um programa inovador do ponto de vista do acesso à habitação, e aqui a gente ouviu muito a palavra inovação, inclusive dos incorporadores. O Pode Entrar hoje o Minha Casa Minha Vida melhorado, entendendo de que a gente precisa garantir que a população que não tem acesso ao crédito possa ter garantia de subsídio. Para vocês terem uma ideia, está em consulta pública em São Paulo hoje, através da modalidade do Pode Entrar, a aquisição de 45 mil unidades habitacionais para atender esta população. Nós estamos falando do maior investimento habitacional da história de São Paulo e, possivelmente, do Brasil, levando-se em conta o investimento exclusivo de uma cidade. São 8 bilhões de reais que São Paulo está investindo para adquirir 45 mil unidades habitacionais para atender a população que não tem acesso ao crédito. Nós vamos subsidiar essa população, alterando alguns critérios que existiam no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, como, por exemplo, aumentando o financiamento de 10 para 30 anos, né, garantindo que, no caso da inadimplência, a unidade possa voltar para atender a fila da prefeitura. No Minha Casa Minha Vida, o grande problema é que a unidade ia para leilão, consequentemente, a Caixa Econômica Federal não tinha interesse em reintegrar esses imóveis por conta do custo do leilão e a possibilidade dele dar deserto, né? Então, melhorando essas ferramentas, a gente vai conseguir fazer com que São Paulo comece a responder uma parte significativa do déficit habitacional que tem na cidade, que é grande. Só para vocês terem uma ideia, na Coab são mais de 150 mil pessoas inscritas. No auxílio aluguel da prefeitura, que são famílias que foram removidas de áreas de risco, nós temos mais de 21 mil, né, que estão no auxílio aluguel aí há anos e que dão um custo anual de 130 milhões para a cidade de São Paulo. Então, eu acho que o programa de São Paulo pode ser um exemplo para o Brasil e, inclusive, para o próximo governo. Entender de que, se a gente não encontrar caminhos para atender esse público, a gente não resolve o problema de habitação em São Paulo. E que atender esse público, efetivamente, além de você diminuir a pobreza em vários aspectos, você aquece de forma muito objetiva o setor incorporador na área da construção civil de unidade habitacional, porque o déficit é muito grande. Eu acho que eu não usei meus 3 minutos. Usei? Obrigado. Eu gosto do relógio. Trabalhar com o governador João Dória, a gente tem relógio sempre ali. Eu gosto porque é meu jeito também, viu, William? Mas bom dia a todos, feliz de estar com vocês aqui. Que eu me sinto em casa, França. Que eu vejo na plateia um monte de amigo e eu sinto saudades, na verdade, também de estar do lado do empresariado. Mas tenho buscado dar minha contribuição do lado de cá, principalmente com essa linha aberta com todos os empresariados, com todo empresário, para a gente buscar construir, como o William colocou no painel anterior, da desburocratização, da dificuldade que a gente tem, e aqui até 2018 como empresário, e depois como 2019 como secretário da Habitação, tentando ajudar. E nós vamos ter uma surpresa em breve com um novo decreto do GRAPROAB nos próximos dias. O governador Dória deve assinar com antecipação de prazos no GRAPROAB, melhoria também na dispensa do GRAPROAB. Não vou antecipar os dados
dados aqui, França, mas a gente tem buscado aí melhorar e desburocratizar e alinhado com as entidades do setor na construção dessa minuta do novo decreto do GRAPROAB para os próximos dias, exatamente com esse objetivo. Cumprimentar, Bruno, você e dizer que eu gostaria de ter sido secretário com você, ministro das cidades. A gente teria aqui feito mais, eu acho, e aqui nada contra o Alfredo. O Alfredo é um grande amigo, batalhador, conhece profundamente o tema da habitação, muito alinhado e com muita boa vontade de fazer, mas tem a dificuldade, e eu diria, não é nem do Rogério Marinho, que também quer e tem boa vontade, e gosta do tema, embora não tenha o conhecimento, como bem colocado, mas gosta do tema. Mas a dificuldade econômica. E daí vale sim a pergunta, William, para o Paulo Guedes, por que acabar com faixa 1? Que é exatamente o que o João colocou, da possibilidade das pessoas que não podem pagar ou não podem ter o financiamento na Caixa Econômica, hoje a gente não tem mais isso. E o Bruno fez isso muito com o ministro das cidades, e a gente tem feito entregas aqui em São Paulo, tanto eu, junto com o Alfredo, junto com o João, nós temos, aliás, na próxima semana, mais uma entrega, mas de obras que começaram nas gestões anteriores. E falta para nós aqui esse modelo do faixa 1 que acabou. Nós fizemos um piloto aqui em São Paulo, muitas das empresas aqui cadastraram nesse modelo piloto, que tem esse objetivo, João, que é fazer o financiamento pela própria CDHU, onde a gente não tem a aprovação de crédito, a renda que determina o valor de pagamento, não é o valor da obra, mas é um percentual da renda das pessoas, e a gente tem o piloto aqui para a gente fazer o faixa 1 paulista, buscando atender essa população, e muitas das empresas que estão aqui participaram desse processo. Nós temos a lista final, deve ser publicada no começo da próxima semana, teve mais inscritos do que a capacidade, nós selecionamos no piloto 10 mil unidades, nós tivemos mais de 20 mil selecionados, então nós vamos talvez fazer um sorteio para ver quais das 10 mil vão ser viabilizadas, mas é um piloto do faixa 1. Que o Bruno fez muito com o ministro das cidades lá atrás. E eu concordo, Alfredo, quando o Bruno coloca a importância que tem que ter um ministério das cidades, um ministério que cuida da habitação e não misturar tudo isso de uma forma que a gente não consegue ter a clareza e ter, sim, a priorização que tem que ter a habitação e todo o impacto da construção, como colocado também pelo Paulo Guedes aqui, na economia, na geração de emprego, e a importância que tem o setor para a geração de emprego e também a economia. E para terminar, para ficar nos meus 3 minutos, William, eu estou cronometrando aqui, dizer da importância da regularização fundiária. Colaborei com o Bruno também, lá atrás, quando o presidente do Secov fui na Lei 13.465, se eu não me engano, da regularização fundiária, e hoje, Bruno, São Paulo é recordista da história de regularização fundiária e um exemplo para o Brasil da quantidade de títulos que nós fazemos aqui no estado de São Paulo. Em parceria com as prefeituras, e aqui eu incluo, obviamente, a Prefeitura de São Paulo, o João Fares e toda a equipe de regularização fundiária da Prefeitura de São Paulo também muito capacitada, e nós aqui, todos os dias, Bruno, nós tiramos alguma cidade do cartório de registro. Nós temos hoje já mais de 60 mil entregues e 15 mil no cartório de registro, praticamente todos os dias. Mais 10 segundos, William. Todos os dias sai algum título para a gente entregar para as famílias de regularização fundiária. Queria só complementar. Eu sou seu leitor no Estadão, li já teu artigo de hoje, ganha 30 segundos quem lê o artigo do jornal de hoje ou não? Não ganha? Mas então é isso daí, eu fico para o debate agora aqui. Estou aqui no meu CPF. Você está me lembrando quando a gente tem um ponto e fica o cara gritando lá, encerra, encerra. Está encerrado então aqui, obrigado, William. Eu que agradeço, obrigado pelo bom humor também. França, você não sentou aqui à toa, né? Vamos lá. Esse tema é uma coisa que interessante, que eu estava com o Pedro ali fora, e eu falei para o Pedro, o conceito no Brasil precisa mudar. Você tem que prover a moradia. O como não interessa. O cara tem que ter onde morar. Então, quando a gente tiver essa população de baixa renda, só vai realmente, do meu ponto de vista, eu não tenho aqui a capacidade dos meus colegas aqui na mesa de estudo, mas com o que eu aprendi, inclusive com eles, do meu ponto de vista, não tem outra saída. É o aluguel social. Eu acho que é a maneira mais eficiente, e a gente verifica em outros países também, quer dizer, nós não estamos aqui sonhando, né? Já é eficiente isso em outros países. Nos Estados Unidos é eficiente, é uma indústria que funciona, é uma indústria que ela consegue, inclusive, levantar dinheiro para as empresas para fazer isso aí. Alemanha, Berlim é o grande caso. Então, gente, a gente tem que ter no Brasil um pouco da humildade, né? O que funciona lá fora, o que a gente pode fazer aqui, e a gente vai deixar, sem dúvida nenhuma, essa população bastante atendida, e vamos tirar
esse pessoal dessa zona da pobreza, que é terrível. E o aluguel social também tem uma vantagem, né? Quando você não faz o aluguel social, você faz outros tipos de alocação da pessoa naquele imóvel, o que a gente vê? A pessoa pega e vai embora do imóvel e negocia o imóvel. No aluguel social não tem muito o que ele negociar, né? Se ele saiu do imóvel, o imóvel ficou vazio, vai para outro, tá certo? Hoje não, hoje ele ainda faz dinheiro, tá certo? Eu tive numa cidade no interior de São Paulo com o prefeito e ele tinha as fotografias. O pessoal que ele tirou de uma zona de risco, fotografado, o pessoal indo para as casas, alguns meses depois, voltaram para a zona de risco de novo, tinham negociado as casas lá por um determinado valor. Então, é tão evidente isso que a gente tem que seguir nesse caminho, Bruno, que está aqui do meu lado, mas eu falo em nome de todos aqui, acho que seguir nesse caminho, que é um caminho fantástico para a gente poder vencer essa linha da miséria na moradia da população brasileira. Uma das perguntas que me sugiro, o pessoal me brifou super bem, né? Para não fazer pergunta absolutamente descabida num ambiente desses, onde o foco é muito claro e os interesses também. Seguindo a linha do que o Franz estava dizendo, uma das perguntas que tinham sugerido que eu fizesse a vocês, eu acho que ganha relevância, que é como ampliar a produção de habitações de interesse social. Seria esse o caminho, Bruno? Eu acho que aqui nós vimos um resumo. Primeiro, parabéns a Flávio, especialmente a João. São Paulo entendeu com essa missão. Números, quando nós assumimos naquela crise após o impeachment, em maio de 2016, a dotação orçamentária do Ministério das Cidades era 8 bilhões. E os compromissos daquele mesmo ano deixado pelo governo eram 66 bilhões. Só em contratos assinados em mobilidade social, nós precisávamos de 71 anos do orçamento, da rubrica do orçamento do Ministério das Cidades. Era sob esse caos absoluto de gestão. Se contratava sem qualquer lastro orçamentário. E isso ficou solto por muito tempo. Então, recuperar, reorganizar. Em 2013, foram autorizadas quase 400 mil unidades da faixa 1. Nós assumimos aquele ano com 0 unidades de produção. Então, nesse sentido de avançar, se nós tivéssemos, enquanto Estado brasileiro, a 1.200.000 unidades de faixa 1 que foram produzidas, tivessem sido entregues à população vulnerável do Brasil, e esses imóveis fossem de propriedade do Estado brasileiro, a população vulnerável estava abrigada, e 2, ela não ia vender o imóvel, porque senão ia perder um teto com aquelas condições, não é, de qualidade muito superior de onde vieram. Então, eu acho que não me interessa olhar para trás o tamanho da conta que ficou, algo avançou. Acho que esse aprendizado tem que ser imediatamente aplicado. A decisão da Prefeitura de São Paulo é fundamental. Vale o registro coletivo da Lei de Regulação Fundiária, mais uma vez agradecendo a Flávio, a Secov, e um agradecimento especial ao presidente Temer, porque produzimos essa legislação do Ministério. Eu fui ao presidente e disse: presidente, se não for por medida provisória, antes de ministro, eu sou parlamentar, não vai haver regularização fundiária no Brasil. E foi pelo que a medida de força, a medida provisória, e hoje é um avanço. Então, tem espaço, sim, como eu disse inicialmente, muito para melhorar, mas tem que mudarmos o modelo mental, a nossa responsabilidade enquanto Estado, dar abrigo, mas com o controle dessa propriedade e, no caso da faixa 1, atendendo exatamente o que o João, a população que não acessa crédito. Vale só um registro, FGTS em 2000, FGTS mais Tesouro Nacional em 2015, tínhamos 28 bi disponível. Em 2016, caiu para 11 bi. Né? Então, o processo de recuperação foi imenso. E algo que é clássico é sempre o ataque ao FGTS. Todos perguntam aqui, não é, qual a solução para isso. Só tem uma solução. Toda vez que a economia estiver andando, ou de lado um pouco para cima, o FGTS está protegido. Quando a economia bicar para baixo, o governo vai arrumar alguma forma de fazer dinheiro, e a tentação de olhar para aquela conta, não é imensa. O que protege os recursos do FGTS é uma economia estável e um país que caminhe para frente.
Alfredo, tem duas perguntas aqui. Eu vou reiterar aquela primeira que eu fiz, mas aproveitar o gancho do que o Bruno e encaixar uma outra também. A pergunta é como ampliar a produção de habitações de interesse social. Ele mencionou os saques da FGTS. Nós passamos por várias situações nas quais esses saques chegaram, se o número aqui está correto, a quase 100 bilhões de caixa do fundo. Em que medida que esses saques afetam a capacidade de financiamento exatamente relacionada a essa primeira pergunta da construção de habitações de interesse social? Bem, os saques todos que foram feitos até agora, começando já desde o governo Temer, que chega agora totalizando aproximadamente 100 bilhões de reais, os números indicam que eles não colocam em risco o fluxo necessário para a produção habitacional baseada no fundo de FGTS. Entendo que, com uma recuperação de emprego, nós temos um fluxo necessário para seguir, mas é necessário, no meu ponto de vista, que a gente avance. Nós dependemos objetivamente de FGTS para produzir unidades no país. Até pouco tempo, muito pouco tempo atrás, se nós olharmos o número de 2021, já 21, a gente vê uma diferença muito substancial com produção feita até para o pessoal que é público de renda. Ele tem renda que é público do programa Casa Verde e Amarelo, que já estava acessando moradia com recurso do SBPE, porque nós tínhamos uma taxa de juros que permitia isso. De um lado, isso era bom, porque sobra mais recursos para você fazer política para quem tem menos renda. Do outro lado, é ruim, porque você não atinge a remuneração necessária para o equilíbrio do fundo de garantia. Quando você tem essa puxada da taxa de juros, obviamente, nós vamos ver uma inversão dessa situação. Eu queria ressaltar que no programa o programa de locação social que nós estamos fazendo, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar que nós lançamos em Recife, Bruno, o primeiro piloto, e o próximo deve acontecer em Campo Grande, é com uma iniciativa privada através do FEP, que é a produção privada com a administração privada, produzido com recursos públicos até onde seja necessário. O segundo, uma coisa que é antiga aqui em São Paulo, é do Paraná, começou, na verdade, na Paraíba, Mato Grosso do Sul hoje produz, que são produções voltadas para público específico, e aí nós estamos iniciando pelo pessoal da terceira idade. Corroborando o que você estava falando, Bruno, eu estive ontem de ontem em Lucas do Rio Verde, William, e uma das pessoas que recebeu uma unidade, ele tem 87 anos. Com todo respeito, é uma felicidade entregar essa unidade, eu estou entregando herança. Não é? Então, dali a pouco, esse recurso da sociedade brasileira já não vai... Eu não estou falando de desvio de finalidade. Aí é pior ainda. Eu estou dizendo como é que você faz. Então, para esta pessoa, o programa federal o nome do programa federal, ele é moradia digna. Eu não preciso transferir propriedade. E quando eu não preciso transferir propriedade, o papel da iniciativa privada prevalece, porque ela tem muito mais recursos para fazer isso, desde que a gente garanta a remuneração do capital. Quando você disse Alemanha, é o país desenvolvido que tem o menor grau de propriedade privada de imóveis, e lá não tem problema, né? A não ser agora com as ondas imigratórias. Mas eu quero ressaltar esse papel, porque nós precisamos avançar em outras fontes, outras modalidades de atendimento. E para não me alongar, só queria fazer um ressalto. O grupo Faixa 1, eu entendo o que o Flávio quis dizer, que, na verdade, nós não vínhamos tendo recurso, mas ele não acabou. Quando o governo iniciou, eram mais de 190 mil unidades habitacionais paralisadas, William. 190 mil e mais quase 300 mil em produção. Eu concordo plenamente com a proposta do presidente Jair Bolsonaro e do Rogério Marinho, que não fazia nenhum sentido você ir atrás de novas contratações com esse legado. E aí eu não estou fazendo crítica nem apontando o dedo para ninguém. Os problemas que nos levaram a ter esse número são inúmeros, mas nós buscamos enfrentar. E estamos já recuperados mais de 100, com a ajuda inestimável da Caixa do Banco do Brasil, mais de 140 mil unidades já estão em produção novamente. E agora nós lançamos uma nova portaria, aí sim, para a contratação
de novas unidades, enfrentando basicamente todos os problemas que nós vimos. Localização, que o João falou, quando que eu seleciono as famílias, qual é o tamanho do empreendimento, enfim, tudo isso aí nós estamos atacando. Alfredo, de novo, desculpe minha falta de cortesia, o cronômetro está aqui como uma guilhotina no nosso pescoço. Eu tenho mais 5 minutos e gostaria de ouvir tanto o João quanto o Amari nessas mesmas questões interligadas. Como ampliar a produção de habitações de interesse social em função da capacidade ou não de sustentação via FGTS. João, por favor. Primeiro, de forma muito objetiva, pôr no dinheiro. Porque o final se resume em você ter recursos para a produção. Você só aumenta a produção se o Estado entender a prioridade e colocar recursos, que é o que São Paulo está fazendo. O prefeito Ricardo Nunes é obcecado por habitação, né? E aí nós estamos falando de números objetivos, né? 8 bilhões de reais recursos que garante a produção de 45 mil unidades. Eu estou falando só dessa aquisição. Nós temos ainda em andamento em obras em São Paulo mais de 20 mil. O prefeito vai terminar o mandato dele entregando mais de 60 mil unidades habitacionais, que é o recorde absoluto da história da cidade de São Paulo. Agora, tem que discutir os modelos. E é uma pena que o nosso tempo é pouco, porque tem muito debate a ser feito, porque eu divirjo um pouco da história da questão da propriedade. Eu acho que você tem que entender o perfil de quem você está atendendo, porque não tem nada mais prazeroso do que você saber que é dono da sua casa. O sentimento da propriedade, ele é fundamental para a segurança, inclusive, da família. Agora, tem público que não pode ter esse tipo de atendimento. Eu acho que, no caso do Minha Casa Minha Vida, o que faltou muito foi um controle do Estado em relação aos empreendimentos, que passou o espírito de impunidade total, né, para quem foi beneficiado e que acabou virando esse comércio de venda, de doação, enfim. Então, eu acho que o fundamental é a gente entender de que o Estado, parece ser repetitivo, ele precisa entender a importância da habitação e precisa inovar. Em São Paulo inovou, por exemplo, desburocratizando. A aquisição dessas 45 mil unidades é a maior prova disso. Nós estamos comprando direto do mercado. E isso só foi possível por conta do programa ter se transformado lei. O Pode Entrar hoje é uma lei na cidade de São Paulo. Só aí a gente ganha, no mínimo, 3 anos para entregar a unidade para essas pessoas. Porque eu não vou precisar fazer licitação para projeto, eu não vou precisar fazer licitação para contratar uma construtora para entregar os prédios, né? Eu comprando o projeto pronto dos incorporadores, eu garanto agilidade na construção. E estamos criando um comitê, né, intersecretarial para agilizar os licenciamentos, que é um grande problema. São Paulo está trabalhando para ter o licenciamento autodeclaratório, que com isso ganha, pelo menos, na aprovação de projetos, 1 ano e meio, né, porque tem projeto que demora 2 anos para ser aprovado, com autodeclaração a gente vai aprovar os projetos em pelo menos 2 a 3 meses. Então, acho que são essas iniciativas que vão aquecer o mercado da habitação na cidade de São Paulo, vai garantir unidade para a população que mais precisa e começa a criar modelos, incentivos para mostrar para o Estado brasileiro de que resolver o problema da habitação, junto com ele se resolve uma série de outros problemas, como a infraestrutura, como a questão da saúde, como a questão da violência, porque quando você dá habitação com dignidade, significa você garantir que as pessoas se estabeleçam em áreas estruturadas, né, que ela tenha condições de ter um posto de saúde perto, escola, creche, ponto de ônibus. Claro que isso muda de forma significativa a vida da pessoa. Amari, para encerrar. Não vale 1 minuto e meio aqui para mim agora, William, que está marcado no painel aqui. Mas, enfim, eu queria pontuar aqui para o encerramento. Sacanagem. Mas queria pontuar aqui, complementando as exposições, que a gente tem que buscar a solução específica para os problemas que a gente tem quando a gente olha o déficit. A alocação é fundamental. Eu estou vendo o Hamilton aqui, era vice-presidente do Secov à época, quando desenvolveu o LAR, Locação Acessível Residencial, que o Bruno colocou aqui quando ele estava, como ele era quando ele era ministro, e a gente buscou, junto com a CEBIC, com o Zé Carlos Martins, com a Abrainc, um alinhamento das entidades e do poder público, municipal, estadual e federal. Hoje, nós temos um programa onde o município busca uma forma, o Estado busca uma forma, a União busca uma forma. A gente tem que buscar o quê? Testar os pilotos todos, que é o que nós estamos fazendo no Estado de São Paulo hoje, com Nossa Casa Locação, onde a gente pega um terreno público para buscar esse modelo. O Alfredo está desenvolvendo um piloto também, como ele colocou em Recife, e o João também. Ou seja, nós temos que buscar ver qual desses pilotos funciona melhor, para a gente ter um alinhamento e ter um programa onde a gente busque, daí sim, ter um programa nacional
de locação social para atender esse grande percentual que é o déficit desse ônus excessivo do aluguel, somado ao aumento de oferta, porque o valor do aluguel está diretamente relacionado à oferta e segurança jurídica do locador. Quando a gente aumenta a oferta, melhorando o licenciamento, como o João colocou aqui agora, nós do Estado estamos fazendo também, ou seja, aumentando a oferta e dando segurança jurídica para quem é dono do imóvel de baixa renda. E, curiosamente, William, quando a gente vai para o interior, numa cidadezinha pequenininha, de 2, 3 mil habitantes, o valor do imóvel alugado lá é mais caro, muitas vezes, que numa cidade como a minha, de Sorocaba, como eu estou vendo alguns sorocabanos aqui também, porque pela falta de oferta de imóveis. Segundo ponto, quando vocês colocam aqui do idoso, nós temos um programa hoje que é o Vida Longa aqui em São Paulo, de novo, identificando problemas e buscando soluções específicas para cada um deles. O Vida Longa faz exatamente isso. Hoje são 33 municípios, conjuntos habitacionais como equipamento público, o idoso não paga e também não é dono, mas ele mora, e ali é uma gestão do município, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com um projeto concebido pela habitação, onde a gente busca compartilhamento, socialização, para idosos em vulnerabilidade social e capazes, sem estarem doentes. Ou seja, é um programa também que tem exatamente essa característica, identificando o problema, buscando a solução. Terceiro, William, quando vocês falam de área de risco, em vez de fazer a remoção dessas famílias aqui, colocar num conjunto habitacional distante, onde a gente percebe muitas vezes, a família vende aqui e volta para a área de risco e vê o acidente, nós estamos buscando fazer o quê? Áreas passíveis de serem regularizadas, e a gente faz a regularização fundiária e a melhoria habitacional. Em vez de gastar R$150 mil no imóvel novo, a gente está gastando R$20 mil e está dando a melhoria habitacional para essas famílias. Já é uma realidade. São Bernardo do Campo, Santo André, no bairro de Heliópolis, onde a gente está buscando fazer a intervenção na casa das pessoas, melhorando a condição do banheiro, a ventilação, a impermeabilização, a energia elétrica, hidráulica, saneamento. A gente gasta menos, melhora a condição, dá o título de propriedade e dá o atendimento habitacional por 1/10 do valor que fazer uma casa nova. Tem dado muito resultado, é o programa Viver Melhor. E para terminar, William, o programa Vida Digna, que também é uma outra situação no litoral, onde tem as palafitas. Eu não sei se alguns de vocês já viu. Quando a gente vai como turista no litoral, nós vamos para a praia. Quando a gente vai com o empresário, a gente vai na orla. Quando a gente vai como secretário da habitação, nós paramos no morro, ou nós paramos ali nas palafitas. É degradante a situação das famílias que moram nas palafitas em Santos, Cubatão, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Governador Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, fizeram uma suplementação orçamentária, R$600 milhões só para esse programa. E nós já estamos fazendo obra lá, nessas 5 cidades, para tirar essas famílias das palafitas. Rato, cobra, lixo, esgoto, é horrível. É horrível. E eu conheço periferia, conheço favela, conheço comunidade, mas a hora que a gente entra nas palafitas da Baixada Santista, é degradante. Por isso que o programa chama Vida Digna. E nós estamos dando atendimento para essas famílias. Ou seja, quando a gente está na secretaria, isso vale para todos nós aqui, ou o Bruno como ex-ministro, a gente tem que entender os diferentes problemas e encontrar soluções diversas para os problemas. Esse é o grande segredo. Não é só fazer casa ou entregar casa. Tem um cardápio de alternativas e um conjunto de soluções para atender a população que precisa, com diferentes características e as diferentes soluções. Eu perdi o controle aqui agora, William, mas eu acho que eu fui o que menos falei aqui no grupo. Não, eu sou obrigado a pedir desculpas mais uma vez. Eu faço papel muito chato aqui, mas eu sou obrigado a fazer o timekeeping. França, para encerrar. Na verdade, eu escutei aqui a FGTS. É uma coisa interessante. O Zé está ali, está fazendo assim com a cabeça. Todo dia, Zé, que a gente acorda, tem uma bomba, né? E todo mundo, português claro, vocês me desculpem aqui, o português é mesmo, quer meter a mão no bolso do FGTS. Eu não sei quantas vezes eu e o Zé temos que ir para Brasília para chegar e explicar o seguinte: veja bem, quem é dono do FGTS é o cotista do FGTS. O FGTS não é de outro ser no Brasil, senão do cotista. E as pessoas acham que o FGTS está lá para precisar de dinheiro, saca o FGTS. Então, vocês 3, 4 aqui, acho que entendem disso. Parece que está de novo um ataque ao FGTS novamente. Então, mais uma vez, tá? Eu peço para que todos que estão aqui, que entendem do mercado, possam explicar para cada político, cada ministro que não seja do MDR, de ministérios que entendam,
o que é o FGTS, a importância do FGTS para o cotista. E 90% dos cotistas são os que se beneficiam com uma prestação adequada para eles comprarem a casa deles. Então, é meio que um desabafo, me desculpem, mas acordei hoje de manhã de novo com um resumo de mais uma MP para que haja um saque perene e grande do FGTS. França, Bruno, Alfredo, Amari e João, obrigado pelas participações. Pessoal, eu vou me despedir nesse momento, fazendo um comercial aqui com a licença do França. Ganhei um programa novo na CNN, todo dia às 10 horas da noite, WW, dedicado exclusivamente à análise. Conto com a audiência qualificada e carinhosa de vocês. E meu obrigado pela atenção e até lá.